Fala meus otakus, beleza? Henrique aqui e hoje vou trazer um vídeo pra vocês sobre as piores adaptações de anime. Meus otaquinhos, eu quero fazer esse vídeo, mas eu não quero trazer um monte de anime desconhecido não, tá? Eu quero fazer o vídeo com animes que vocês conheçam, senão perde a graça. Quem que vai querer conferir uma adaptação ruim? Então eu vou trazer aqui animes que vocês já ouviram falar pelo menos e explicar por que essa adaptação não foi bem feita e por que os fãs não curtiram. Existem diversos motivos para a adaptação ser considerada ruim. Os gráficos, a animação, a mudança de roteiro, muito filler. Eu não vou entrar em detalhes específicos da história de cada anime, mas eu vou explicar os motivos em gerais que fizeram aquela adaptação se tornar ruim e, em algumas vezes, odiada pelos fãs. Se eu ficar falando de cada detalhe e diferença entre o mangá e o anime, esse vídeo aqui vai ter horas, então eu vou me manter só com os principais motivos mesmo, sem entrar em detalhes dentro do enredo de cada anime em específico. O ranking vai ser feito pensando na maior diferença de qualidade entre o mangá e o anime. Ou seja, quanto pior for o anime em relação ao mangá, mais na frente da lista vai estar. Então vamos lá com o vídeo? Otaquinhos, antes de começar esse top 10, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e deixa seu like. Em 10º lugar, Fullmetal Alchemist. Surpresa, Otaquinho, mas é o Fullmetal Alchemist de 2003, a primeira versão. Tiveram até que refazer o anime depois, mudaram demais a história. E isso é um problema que vai se repetir algumas vezes nesse vídeo. Como o anime tem muito mais espaço para conteúdo do que o mangá, ou seja, 24 minutos de episódio, cabe muito mais conteúdo do que 15 páginas de um capítulo de mangá, ocorre esse problema de que o anime vai alcançar a história original. E aí o estúdio vai ter que tomar uma decisão. Ou jogar filler, encerrar a temporada, esperar um tempo e continuar depois de novo, ou começar a criar a própria história sem saber o que vai acontecer no mangá e se desvirtuar totalmente da obra original. No primeiro Fullmetal isso aconteceu. Antes da metade do anime, o estúdio Bones se deparou com esse problema aí e teve que começar a criar a própria história. E isso aí mudou totalmente o rumo que a história original estava tomando, que acabou ficando bem ruim, sendo sincero, e perdendo muita qualidade. Acabaram tendo que inventar um final, sendo que a obra original não tinha acabado ainda. Muita coisa ficou sem explicação, muita coisa ficou sem sentido, e por isso a adaptação é considerada ruim, tanto que teve que ser refeita um tempo depois, com o nome de Brotherhood, seguindo fielmente o mangá que já tinha acabado e se tornando um dos melhores animes de todos os tempos. Lógico, pessoal, que independente de ter sido pior do que a história original, o Fullmetal 2013 ainda é uma obra bem assistível, tá? Até porque é Fullmetal Alchemist, Fullmetal Alchemist não é ruim, não tem como ser ruim, mas ficou muita coisa faltando, muita coisa sem explicação, e por isso está aqui na lista. Em 9º lugar, Soul Eater. Já começaram mudando a história desde o começo e isso causou complicações no futuro. Acabou que essas mudanças todas no enredo e na história deixaram o anime completamente sem nexo e que, de acordo com os fãs aí, um péssimo final. Apesar de tudo, é um anime bem divertido de se assistir. Lógico, o final não é muito bom, mas é um anime divertido de se assistir sim, até porque se você for ler o mangá, o final também não é nada demais, só que o do anime é mais sem nexo ainda. Soul Eater conta a história de Maka e Soul, Maka uma artesã e Soul uma arma, que tem que juntar almas dos ovos de Kishin para que Soul se torne uma Death Sight, ou seja, se vire uma arma mais poderosa ainda. Em 8º lugar, Naruto. Apesar da excelente animação, galera, Naruto caiu muito no problema que os animes que passam toda semana caem. Alcançar o mangá. Como eu disse, né, 24 minutos de episódio é muito mais tempo do que 15 páginas por capítulo de mangá, então é normal que isso aconteça. O problema é como o estúdio resolve lidar com isso. O que o estúdio Pierrot fez? Tacou filler em cima.
Naruto é composto 40% por fillers, galera. É muito filler. E o pior de tudo é que os fillers, em grande maioria, não são bons, são fillers ruins. Então fica maçante. Lógico que pra quem quiser começar a assistir Naruto hoje em dia, pode só pular os fillers e se dar muito bem, se divertir muito. Mas pra pessoas igual a mim, que assistiam na época que saiu semanal, era frustrante. Chegou um momento que eu parei simplesmente de ver o anime e fiquei só lendo o mangá mesmo. Além dos fillers, pessoal, pra tentar se afastar do mangá, o anime também ficava repetindo flashbacks e flashbacks o tempo todo. Era cansativo, coisas que não aconteciam no mangá. Lógico, pessoal, eu não tenho uma solução para esse problema dos fillers, talvez por isso que os animes de temporada são normalmente melhores do que os semanais, mas realmente estragou a experiência de quem acompanhava o anime na época. Claro que Naruto é um dos melhores animes já feitos na história, só ver o tamanho de Naruto no mundo hoje em dia, mas eu garanto que a experiência é muito melhor para quem começa a assistir depois do que para quem assistia na época, tendo que aturar 40% de filler e mais sei lá quanto por cento de flashback. Em sétimo lugar, One Piece. Meus otaquinhos, no meu vídeo de animes favoritos e mangás favoritos, vocês viram a diferença de posição de One Piece, né? Tá aqui um dos motivos. O anime de One Piece se estragou da metade pra frente. Eu ainda vou fazer um vídeo só sobre isso, explicando mais detalhadamente essa situação. O estúdio Pierrot resolveu lidar com o problema de alcançar o mangá colocando muito episódio filler. A Toei fez muito pior. Em vez de colocar episódio filler da metade pra frente de One Piece, não tem filler em episódio, não tem episódio filler nenhum. Eles simplesmente colocam cenas filler no meio dos episódios canon. E isso é muito ruim, porque não tem como você nem passar. Pra mim é pior do que episódio filler. Na época de Naruto, eu sabia que ia vir uma saga filler, eu simplesmente parava de assistir e depois que acabasse o filler eu voltava a assistir. Eu não posso fazer isso com One Piece. Por isso que hoje em dia eu nem assisto o anime de One Piece mais. Só leio o mangá e volto pra algumas cenas de ação. É triste você ver que em 24 minutos de episódio nada acontece. O anime de One Piece não tem progresso. O ritmo é o mais lento da história. É uma sensação eterna de que nada acontece e tudo fica chato por causa disso. Fica muito maçante de se assistir. Num episódio de 24 minutos, 10 minutos é gente correndo pro lado pro outro, fumaça, reações e caretas malucas, e história e progresso em si não tem nem 3, 4 minutos. Não sei qual seria a melhor solução pra Toei tomar, mas eu sei que do jeito que tá, não tá legal. Em sexto lugar, Gantz, mas um anime que se desvirtuou aí totalmente do mangá, né? As mudanças de história e o final deixaram tudo completamente sem nexo e sem sentido. E principalmente sem explicação, né? O mangá que tinha ação constante parecia completamente lento no anime. E principalmente o Kuronokei, que é o protagonista, é ridículo no anime. Ninguém consegue gostar dele, só parece um babaca tarado resmungão, um garotinho mimado. Sendo que no mangá ele se torna um cara da hora pra caramba, se desenvolve bem, o pessoal acaba gostando muito dele. Gantz, galera, conta a história de pessoas que ao morrerem, né, são teletransportados pra um quarto por uma bola e são obrigados a lutar contra alienígenas para poder sobreviverem e voltar à vida. É um mangá muito bom, com a fanbase enorme, que veio a detestar o anime depois. Em quinto lugar, Rosario to Vampire. Otaquinhos, o estúdio Gonzo transformou um mangá que realmente tinha enredo em história e personagens que se desenvolviam em um compilado de episódios aleatórios de comédia romântica e fanservice, onde o personagem principal, o Tsuki, continua sendo o mesmo cara o anime inteiro. O mangá que até tinha uns aspectos de shounen com lutas legais de vez em quando, no anime não, simplesmente o Tsuki fica um paspalho o anime inteiro, vivendo naquele mundinho de harém, eti, fanservice e comédia romântica que se repete todo o episódio. Pra quem não conhece, Rosario to Vampire é um anime de harém e comédia romântica que se passa numa escola cheia de monstros e criaturas místicas. Em quarto lugar, Deadman Wonderland. O anime de Deadman Wonderland parece que foi feito como se fosse um grande comercial pro mangá, né? Só pra aumentar as vendas. Começa direitinho, até seguindo o mangá fielmente, mas parece que isso durou 3 episódios. Do nada eles começam a cortar tudo o que acontece e acabam com o enredo, fogem totalmente da obra original, começam a correr pra finalizar o anime, tudo fica sem explicação e acaba sem mais nem menos. É praticamente tempo perdido, porque você fica curioso por uma história que é completamente rushada e nada se explica. Não vale nem a pena começar a assistir, na minha opinião. Obviamente que o mangá não é uma masterpiece, não é o melhor mangá já escrito, mas em compensação é muito melhor do que o anime. Pelo menos as coisas vão se desenvolvendo e as explicações vão vindo e não é tudo tão corrido assim. Apesar de não ser nada demais, é muito melhor que a porcaria do anime.
O anime se passa basicamente numa prisão, né? O Ganta, que é o personagem principal, é culpado pelo assassinato de todo mundo da sua sala, na escola. Dentro dessa prisão que as coisas começam a acontecer, todos os prisioneiros lá têm poderes de manipulação de sangue e Ganta tem que sobreviver a essa prisão e, ao mesmo tempo, procurar o verdadeiro assassino dos seus colegas de classe, né? E de tudo isso que eu falei, que você provavelmente ficou até curioso, nada a explicar no anime. Rapidinho, pessoal, antes de entrar no top 3, vou pedir novamente vocês se inscreverem no canal, deixar o like e ativar o sininho. E dessa vez também, por favor, me seguir nas redes sociais, Facebook e Instagram. E finalmente no top 3, em terceiro lugar, Aku no Hana. Cara, é um anime basicamente sobre a adolescência, né? Paixões adolescentes. E um pouco sombrio em relação aos relacionamentos. Takao rouba o uniforme da menina que ele gosta na sala de aula. E uma outra menina vê a cena e começa a chantagear ele, né? Basicamente essa é a história. Mas o problema da adaptação não foi nem a história em si. Foi que eles resolveram usar a técnica de rotoscopia, que é basicamente um estilo de animação em que eles desenham em cima dos atores reais atuando. E cara, essa foi uma opção bem ruim do Estúdio Axis, porque não era uma obra original, as pessoas estavam acostumadas com os traços do mangá, e quando a gente viu o anime, foi um susto, porque é assustador. É muito esquisito, é assustador o estilo de animação de Aku no Hana. E só esse estilo de animação, galera, que virou motivo de piada, até é broxante o suficiente pra fazer todo mundo desistir até de assistir o próprio anime. Porque realmente é esquisito. Se fosse pra fazer algo inovador desse jeito, podia tentar numa obra original e não numa adaptação, né? Ainda mais uma que é tão bem desenhada. Bizarro. Em segundo lugar, Berserk. Meus otaquinhos, quando eu falo de Berserk, eu não quero dizer da primeira adaptação da década de 90 e nem dos filmes que são excelentes na minha opinião. Eu tô falando desse último Berserk de 2016. O Berserk de 2016 foi uma das piores tentativas de adaptação da história da animação japonesa. O anime é todo em CGI, mas é um CGI muito feio. É muito feio. Eu não consegui assistir. Eu não consegui passar dos primeiros episódios, mesmo tentando muito, não deu. Não deu pra engolir, e eu sou uma pessoa que não liga pra gráfico, tá? Eu gosto de história. Mas o pior de tudo, que não foi só a CGI. Eles mudaram bastante a história também. Pra que mudar a história de Berserk? Uma das melhores histórias já escritas, gente. Não faz sentido. O problema dos estúdios é que eles tentam adaptar a história de Berserk pra TV aberta. Não vai conseguir. Nunca vai ficar bom. Para de tentar adaptar Berserk pra TV aberta. Porra, é um anime que tem um demônio cavalo tentando estuprar uma mulher, gente. Isso não vai na TV aberta, não tem como. O anime se passa baseado na vingança de um demônio que estuprou a mulher do protagonista, do Guts. Não dá pra botar na TV aberta. Faz filme, que ficou bom, faz outra coisa. Mas na TV aberta não vai dar, vai cortar tudo, vai ficar cheio de censura, vai ter que mudar a história, vai ficar uma porcaria. Então, vamos fazer um pedido aos estúdios do Japão aí, por favor. Não tentem mais adaptar Berserk para a TV aberta. Principalmente se for com essa CGI nojenta. E se você tiver que tentar mais uma vez, por favor, tenta manter o mais próximo possível da história original. Não tem por que mudar a história de Berserk. Não tem por que tentar mudar a história de Berserk. Já é muito boa. E em primeiro lugar, Attack on Titan 4ª temporada. O que a Mappa tá fazendo com Shingeki no Kyojin é inacreditável, né, galera? Inadmissível. Estão estragando o meu precioso anime. Não podemos deixar isso acontecer. Eu vou reclamar no Twitter. Temos que cancelar a Mappa. Você achou que eu ia ser essa pessoa? Não, amigo. Não sou eu, não. Por favor. Você também não seja meu amigo. Claro que pegar um anime do calibre de Shingeki no Kyojin em cima da hora, assim, é uma lesão controversa. Tem que pensar nos funcionários também, Mappa. Por favor. Mas já que pegou, já que já tá fazendo, não tem por que ficar criticando. Pra mim, de verdade, tá legal. Claro que eu preferiria que fosse desenhado em vez de CGI. Mas o CGI tá ótimo, gente. Vocês viram de Berserk? Tá de altíssima qualidade de CGI. Cada episódio que sai é um melhor do que o outro. A história é ótima. Se o único problema for o CGI, eu quero que você cite um anime aí
com um CGI melhor que o de Shingeki, e fale miseravelmente. Só peço para todo mundo apoiar a MAPPA, porque a decisão de fazer já foi tomada, não tem como voltar atrás mais, e o que resta pra gente agora é pelo menos dar suporte à equipe do estúdio aí que tá ralando sem parar, meus otaquinhos, pra trazer o anime que a gente tanto gosta pra gente. Valeu! E agora, com o verdadeiro primeiro lugar, Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul tem em primeiro lugar, não porque a adaptação é pior que a de Berserk, mas por causa da decepção, porque fez uma primeira temporada top. Então deixou a expectativa lá em cima, né? Berserk a gente já espera, quando a gente ouve a adaptação de mangá de Berserk, a gente já espera que seja uma porcaria. Agora, o Tokyo Ghoul chegou a iludir a gente, né? De verdade. Todo mundo amou a primeira temporada, até que saiu o Route A. Tokyo Ghoul Route A já começou a mudar totalmente a história do mangá. Depois, no Tokyo Ghoul Re, eles tiveram que fazer um monte de malabarismo para tentar encaixar nas mudanças da história do Route A. Cortaram diversos momentos importantes que davam sentido à série, como o passado de alguns personagens. E no fim ficou tudo muito mal explicado, né? Ninguém entendeu nada direito. E o anime, que era para ser uma obra de arte igual ao mangá, acabou decepcionando todo mundo. E se tornando algo bem meh. Muito mal trabalhado, faltando pedaços e aparentemente, para mim, apressado.